Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Patrese, bem-vindo ao canal. Então, você está aqui hoje, a gente vai falar um pouco sobre as escolhas do fórceps. Hoje eu estou longe do Cauli, o Cauli não está aqui, porque o Cauli ficava me apurrinhando aqui. Ele está do lado de trás aí da câmera. E a gente separou aqui algumas perguntas, algumas queixas que a gente vê bastante no dia a dia, que as pessoas têm com relação à escolha do fórceps. A gente sempre se pergunta se, mas eu vou fazer uma extração de um determinado dente, então sempre vou utilizar aquele fórceps. A gente sempre cai nessa dúvida, né? Porque é algo meio preconizado a utilização dos fórceps. Sim, é preconizada essa utilização, porque o fórceps foi feito de acordo com a anatomia daquele dente. Só que, em determinada ocasião, às vezes a gente tem que adaptar outro fórceps ou pensar de uma outra maneira, já vendo na frente que o procedimento possa te dar mais facilidade, te trazer mais praticidade para a execução do caso. Tá? Vamos então, Patrícia, vamos relembrar as indicações clássicas de cada fórceps. A gente tem fórceps para dentes anteriores superiores, anteriores inferiores e dentes também para molares superiores, molares inferiores. A gente pode utilizar esses fórceps. Quando que a gente utiliza cada fórceps? O fórceps 18, ele é classificado em 18L e R, que é esquerda-direita, tá? Então, o fórceps 18L, ele é utilizado na face superior esquerda. O fórceps 18R é utilizado na face superior direita. Left to right. É do inglês aí, left to right. Você então, não queria gastar o inglês, você me forçou aqui a gastar o inglês. Então, a gente tem essas indicações. O que diferencia de um fórceps para o outro? Primeira coisa, se você for ver a anatomia do fórceps, o cabo dele, do superior, já tem uma virolinha no cabo, tá? Para quê? Para essa virolinha encaixar aqui nessa região da mão, tá? Então a cabeça do fórceps vai estar sempre voltada para cima, a parte ativa sempre voltada para cima, e o cabo ele se adapta exatamente nessa região anatômica que a gente tem no nosso polegar, tá? Então, essa já é uma condição do fórceps de molares superiores. A outra condição do 18, que diferencia de L e R, é que na parte vestibular, na cabeça do fórceps, a parte vestibular, onde vai encaixar no dente, ele tem uma ponta, ele tem uma região que é mais pontiaguda. E a parte palatina ele é mais reta. Você consegue ver que ele é bem reto, bem retilíneo, e a parte vestibular ele tem uma pontinha. Deixa eu colocar uma imagem aqui para você poder ver. E aí um é o contrário do outro. Um é o contrário do outro. Porque quando um encaixa na vestibular, por exemplo, vou encaixar aqui o lado esquerdo, o 18L. A parte vestibular dele vai ter essa ponta. Se eu pegar esse mesmo fórceps desse lado e for levar para o lado de cá, essa ponta vai ficar na palatina. Então você não vai encaixar. E essa ponta serve para quê? Essa ponta ela serve para encaixar na região da furca, entre as duas raízes vestibular que tem o molar superior. Na região palatina a gente só tem uma raiz. Então por isso que essa parte palatina dos fórceps superiores tem essa região mais lisa, não tem ponta nenhuma. Se a gente já for direto para os molares inferiores, se você pegar o fórceps 17, você vê que os dois lados do 17 tem essa entradinha. Por que tem essa entrada? Por causa que os molares inferiores têm duas raízes, na maioria dos casos. Tem a raiz mesial e tem a raiz distal. Tem molares inferiores que têm 3 raízes, a gente sabe disso. Mas não é fora da anatomia mesial distal, diferente dos superiores, que tem lá a mesio-vestibular, a disto-vestibular e a palatina. Nos inferiores, quando se tem 3 raízes, se tem raiz mesial, vestibular, lingual, ou se tem raiz distal, vestibular, distal, lingual, mas é sempre no plano anterior-posterior e não no plano lateral, tá? Então, por isso que os fórceps inferiores, o fórceps inferior, né, que é o 17, tem as duas entradinhas dos dois lados, tá? Para você poder ter adaptação nessa região da furca. E o tal do chifre de vaca? Então, o chifre de vaca é o fórceps 23 ou o fórceps 16. Algumas pessoas falam que o 16 é para molares superiores. Cara, não tem como. A gente sabe que os molares superiores, eles não têm a região da furca, que comunica a vestibular da palatina. Então, por mais que o fórceps seja chifre de vaca, a gente não vai conseguir adaptar na região da furca dos dois lados, tá? Então, os dois fórceps são indicados para molares inferiores, tá? Quando que a gente utiliza esse fórceps? Quando a gente tem visualização da área de furca. Algumas pessoas predeterminam que esse fórceps ele é indicado para dentes já com comprometimento coronário, tá? Não necessariamente. A gente pode utilizar esse tipo de fórceps em dentes, por exemplo, inferiores, que estejam
com a coroa íntegra, mas que tem uma grande restauração, algum outro comprometimento que você sabe que se você colocar outro fórceps ali, ele vai explodir, ele vai quebrar. E se você vê já essa região da furca, você já pode ir diretamente com esse fórceps 23 ou 16. O que varia um do outro é só o cabo mesmo, não tem diferença nenhuma na parte ativa, na cabeça do fórceps. E o dente tem que estar todo exposto, a furca toda exposta, ou pode ser só um pouquinho da furca? Pode ser só um pouquinho. Eu gosto muito, às vezes, de já começar com o 23, por quê? Eu vou dar um exemplo aqui de um caso. Eu vou extrair um dente que tenha extremos dos dois, seja ele sozinho, sem dente adjacente. Sem dente anterior e sem dente posterior. Exemplo, vou extrair o 36, sem o 35 e sem o 37. Tá? Então, estou extraindo o primeiro molar inferior esquerdo, que não tem dente nenhum adjacente. E a gente sabe que quando não tem dente adjacente, fica muito difícil a adaptação de outro instrumento que não seja o fórceps. Então a gente tem uma grande dificuldade em utilizar, por exemplo, as alavancas, os elevadores, tá? Porque não tem um apoio mesial. Ah, Patrese, eu aprendi que na faculdade o apoio é só entre dente e osso. Eu não apoio dente e dente. Tá, mas vai lá, adapta uma alavanca em dentes que não tem dentes adjacentes. É muito difícil. É extremamente difícil. Ainda mais se ele estiver bem rígido. Você não... Geralmente aquela crista já reabsorveu também. Então, você não tem crista. O dente está muito rígido, o dente está retido ali, não tem mobilidade nenhuma. Você não consegue gerar um apoio sequer na proximal, então é muito difícil. Então, nesses casos, é o indicado já começar com fórceps. Muitas pessoas falam assim, mas começar com fórceps não é indicado, o ideal primeiro é começar com a alavanca. Não. O ideal é você começar com algo que favoreça o seu procedimento. Eu quero sentar o paciente na minha cadeira e fazer o procedimento mais rápido possível, de forma mais segura. Por quê? Porque eu vou trazer um melhor pós-operatório para o paciente. A gente sabe que sempre que a gente faz um procedimento cirúrgico com minimamente invasivo, ou seja, o mais rápido possível, gerando menos dano tecidual, a gente gera um pós-operatório melhor, que é o que o paciente adora. O paciente adora sair do seu consultório e falar, nossa, tirei o dente lá com o Patrese e não senti nada. Então, eu busco, sempre que eu vou fazer um procedimento, realizar da melhor maneira possível, que favoreça mais ainda ao pós-operatório. Então, se eu olhei aquele dente lá, aquele 36, e aquele dente 36 tá sozinho, não tem 35 e não tem 37, o que eu posso fazer para me favorecer? Utilizar o fórceps, tá? Se for um dente rígido, que não tem nenhuma restauração, que está sendo removido, sei lá, porque ele extruiu e não tem mais espaço protético para reabilitar, porque vai colocar uma prótese em cima, ele não tem mais espaço que dê serventia para aquele dente de cavidade oral, ele tem a indicação de extração, indicação protética, tá? Então eu posso ali com 17. Tá? Só que já entra um porém, se esse dente está extruído e caso esse dente tenha alguma restauração, que seja uma restauração extensa, por exemplo um amálgama, que é uma restauração bem extensa em determinados casos, às vezes o paciente nem lembra quando fez, tem anos que essa restauração está na boca. A gente sabe que se a gente pegar um 17 e fizer uma determinada força, essa coroa vai quebrar. Tá? É clássico de explodir. Já aconteceu com você, Carlos, de explodir? Já aconteceu mais uma vez. Acontece comigo também de explodir. Só que, agora, o que eu tenho visto que eu mudei disso aí? Eu vejo que a coroa já está bem, assim, comprometida, não clinicamente, mas sim estruturalmente. Eu sei que essa coroa, se ele não tivesse indicação de extração, seria um dente que teria uma longevidade, que tem uma restauração. Essa restauração, teoricamente, não está infiltrada, esse dente está em função. Mas se eu for fazer uma força nessa coroa, ela pode quebrar. O que eu faço? Eu já vou direto com 23. Por que eu vou direto com 23? Porque eu sei que se eu apoiar o 23 na região de furca, fizer a minha força com fórceps, a força, lógico, não é uma força excessiva, é uma força constante, eu posso quebrar essa coroa. Só que, se quebrar a coroa na região da furca, o que acontece? A gente divide o dente. A gente acaba seccionando o dente pela fratura. E isso é maravilhoso, porque agora virou dente uniradicular. Agora eu tenho apoio para tirar uma raiz e tenho apoio para tirar outra. Eu posso até trocar o meu fórceps do 23 para um fórceps 69, para um fórceps 151, porque eu consigo ter apoio das raízes e tirar uma raiz e depois tirar outra. Isso favorece muito o procedimento, tá? Porque agora ficou mais fácil, agora eu tenho região de apoio. O que acontece em determinados casos, que às vezes você vai com fórceps de início, por exemplo, 17, e fratura essa coroa, você não tem a sua mão ali
uma caneta de alta rotação, você não tem uma broca. Então isso pode prejudicar o seu procedimento ao ponto de você nem conseguir terminar o procedimento naquele momento. Então a escolha do fórceps não vai ser só pelo dente que você vai fazer. Pensem nisso. Ah, eu vou fazer aqui um dente 18, ou dente 17. Vou levar para o segundo molar que fica mais fácil de escolher o fórceps. Eu vou fazer um dente 17. O dente 17, ele é um molar superior direito. Então eu preciso de um fórceps 18R, tá? Então eu vou utilizar um fórceps 18R? Vou. Mas se esse dente tiver um comprometimento radicular, se esse dente já tiver uma fratura radicular, pô, eu sei que eu não vou ter adaptação. Como que está esse remanescente coronário? Esse remanescente coronário está cariado? Está extenso? Eu sei que se eu apoiar um fórceps aqui, eu vou fraturar esse dente. Então, em determinados casos que você olhou lá a coroa, pô, tá bem quebrado. Olhei o raio-x. Ih, raiz curta. Como que tá essa raiz? Estão todas agrupadas. Todos os ápices estão convergendo para o centro delas. Pô, eu sei que eu não tenho estrutura para poder adaptar um 18R, porque o 18R ele é muito grande, ele é robusto, né? Então, talvez se eu adaptar algum fórceps que por ela ter essa raiz todas agrupadas e todas convergendo para o centro, eu consigo luxar ele. Então eu posso tentar com o fórceps 150. É o fórceps indicado para acidente? Não, não é o fórceps indicado para acidente. Mas é um fórceps que talvez te favoreça a executar o procedimento de forma mais rápida. Você vai atender o paciente, viu lá que ele tem uma radiografia, viu o panorâmico, viu o periapical, e viu que esse dente já é um dente fragilizado, ou seja por cárie, seja por uma restauração extensa. De repente já é uma boa separar mais de um fórceps na mesa? Sim, o ideal é sempre você às vezes pensar na segunda etapa do procedimento. Por exemplo, eu vou lá, vou fazer um dente que eu vi já que já tem uma coroa extensa, já tem, sei lá, uma coroa extensa, já tem uma restauração extensa, ou já está um pouco fraturado, já não vou ter apoio. Eu já parto vou fazer primeiro com esse fórceps, provavelmente vai quebrar. E depois, quando quebrar, vai gerar essa condição. Essa condição eu faço como? Essa condição eu faço com esse outro instrumental. Então já separa os dois instrumentais. E você vai dizer, eu vou separar só o que eu vou usar. Sim, separa só o que você vai usar, mas pense pelos planos da cirurgia. Pense pelas etapas que você vai percorrer para tirar esse dente. Lógico, eu quero chegar no meu paciente, adaptar um fórceps e tirar ele naquele momento. É o melhor para o paciente, é o melhor para mim. Porque eu vou executar de uma maneira mais simples e resolutiva o caso do paciente. Mas, se não sair desse fórceps, se eu adaptei lá no caule lá o fórceps 17 para tirar aquele 36 e quebrou na coroa, tá? Quando quebra na coroa, não sei se já aconteceu com você aí, mas acontece comigo no consultório, quando quebra a coroa eu consigo ver o assoalho da câmara pulpar. É difícil quebrar um dente com a utilização do fórceps 17 que não quebre vendo o assoalho da câmara pulpar. Normalmente ele quebra ali, ó, no talo da coroa, tá? Sobrando as raízes. Quando quebra no talo da coroa e sobra as raízes, se você ainda vê aquela região da furca ali, aquela condição, você parte por 23, por 16. É uma condição de você não utilizar motor. Patrese, já posso utilizar o motor de cara? Pode utilizar o motor de início logo. Pode. Só que o motor toma mais tempo da gente, não é? Pelo menos comigo toma mais tempo. Até montar motor, irrigação, tudo mais, isso toma um determinado tempo da gente. Se você tiver com fórceps ali, você adaptar ele, já luxar e o dente vir, cara, foi muito mais rápido, causou muito menos dano tecidual. Além do motor gerar mais tempo transoperatório, o motor também gera ar no tecido. Então o paciente pode ter um efizema, ter um aumento de edema, isso tudo por conta do ar que o motor gera. É lógico, a gente opta por motor sempre que necessário. O ideal é que se tenha sempre à mão ali, fácil acesso ao motor, porque as cirurgias podem complicar e a gente ter dificuldades para remover um fragmento radicular, ou até mesmo para começar a remover um dente, tá? Então isso é sempre um segundo plano. Mas a gente sempre pensa na cirurgia da seguinte maneira: vou fazer o meu dente lá com o meu fórceps 18R, o molar lá. Quando eu fui tirar o 18R, eu fraturei as minhas raízes. O que eu preciso ter? Eu tenho uma alavanca bem fininha? Posso ter. Mas se eu tiver ali na minha mesa também um fórceps 65, eu consigo tirar essa raiz. Tá? Você falou aí do 65, fraturou minha coroa, sobrou a raiz lá. Tem diferença de fórceps para resto radicular, 65, 69? Tem, então. Os superiores é o 65, fórceps para restos radiculares. O inferior é o 69.
tá? Quando que a gente utiliza um ou outro? Claro, na arcada superior, o 65 ele é mais indicado para a região posterior, tá? Por quê? Porque daquela inclinação, aquela dupla inclinação. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Aqui do fósforo. 65, tá aqui? Beleza. Então, vocês conseguiram ver aqui o fósforo 65, ele tem aquela dupla inclinação, tá? Que favorece na região posterior. Só que facilita a ergonomia. Só que na região anterior, se você tiver aquela fratura, por exemplo, daquela raiz vestibular do primeiro premolar. Cara, aquela raiz vestibular do primeiro premolar é muito fininha. E às vezes o 65, ele é um pouquinho mais grosso do que o 69, por exemplo. Então, na região de premolares, você não tem dificuldade para adaptar, por exemplo, o 69. Então, você pode adaptar também o 69 na região de premolares superiores. Então, às vezes a gente aprende que o 69 é para inferior, para inferior, para superior também. A gente adapta ele para superior. Por quê? Porque a gente vê que no dia a dia da clínica, ele favorece a gente tirar. Às vezes o 65, ele é muito grosso, ele é fininho, mas ele ainda é grosso para aquela região. E o 69, por ser mais fino a ponta, ele favorece melhor. Claro, não é o fórceps de escolha para isso, tá, gente? Não é. Mas é o que favorece a gente no dia a dia da clínica. A gente sabe que, às vezes, você tem um fragmento radicular lá que, por muitas vezes, sai até no molt, né? Às vezes é um fragmento que você nem imagina que sairia com aquele instrumental, mas por você adaptar ali, ser fininho, entrar na proximal, você consegue tirar. Então, assim, é umas adaptações que a gente tem que ver na hora que a gente avalia o dente. A gente avalia a coroa, avalia a raiz, cara, tem uma divergência radicular. Essas raízes estão divergentes, essas raízes estão convergentes. Isso aqui vai me favorecer o quê? Vai me favorecer o movimento com força se eu conseguir pegar ele por completo. Ah, pô, o meu dente, por exemplo, vou tirar aqui um dente anterior. Vou extrair um canino inferior, tá? Eu preciso ali adaptar bem na cervical. Pô, o meu 150 tá grosso. Eu já posso ir direto com o 69? Pode ir direto com o 69. Por que você não vai adaptar? Você já olhou na boca do paciente, olhou que dente fino, aquele dente fino, sem muita coroa, já vai para o fórceps de resto articular. Ah, mas esse dente não é resto articular. Tá, não é, mas é o que vai te favorecer. Você está buscando fazer o procedimento de melhor forma para você em relação ao paciente. O que te favorece no procedimento, favorece ao paciente. Então, não adianta ficar aqui brigando para adaptar o 151, porque tem que ser o 151, porque tem coroa, mas o dente é fininho. Quando você olha lá, você já viu o 151, você viu que o 151 é grosso. Já vai direto para o 69. O 69 vai te favorecer nesses casos. Tá? Então, tome cuidado nessa relação. Não escolham o fórceps pelo dente. E se é preconizado que o dente X precisa do fórceps, sei lá, o dente 11 precisa do 150. Não seja preconizado, saia desse engessado, não fique nesse momento. Olhe o dente como o dente. Pô, aqui o remanescente dentário, que a raiz tá assim. Pô, aqui eu tenho duas raízes. Aqui a raiz está cônica. Eu posso fazer um movimento de rotação, por exemplo. Pô, vou escolher um fórceps X. O paciente não abre muito a boca. Eu posso escolher um fórceps que me favoreça. Por exemplo, se o paciente não abrir muita boca, você pode escolher o 151, você pode escolher o 150, porque você tem mais facilidade de manuseio desse instrumental. E isso te ajuda muito na hora da execução do procedimento. Qual a diferença do 150 para o 151? É a inclinação da cabeça. O 150, a cabeça dele é mais reta. O 151, a cabeça dele é mais inclinada. Para quê? Para você poder atender nos inferiores, tá? Então é só mesmo a inclinação da cabeça. O 151, ele confunde um pouco com o 69. Só que, qual a diferença de um para outro? A ponta ativa. A ponta ativa do 69 é muito mais fina. É aquela ponta ativa fininha. É aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, se você pegar e for fazer um dente fino na arcada inferior, cara, o 69 vai se adaptar muito melhor nesse dente. Quando você adaptar o fórceps no dente, você vai sentir que o fórceps abraçou melhor o dente. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que o fórceps, a área de contato da cabeça do fórceps, encoste na maior área de contato do dente, da coroa do dente. Quanto mais área de contato do fórceps estiver em contato com o dente, vai te favorecer no seu movimento, tá? Por quê? Porque a anatomia interna do fórceps, de todos eles, se você pegar um fórceps agora na mão e olhar, você vai ver que por dentro ele tem uma concavidade, assim, ó. Ele é côncavo por dentro. E quando você adapta ele no dente, ele causa extrusão no dente. Então, uma força que a gente sempre aplica no fórceps é a força apical. A gente sempre está com esse fórceps tracionado para dentro do osso. A gente está empurrando esse fórceps para dentro do osso. Porque a gente sabe que quando a gente empurra esse fórceps para dentro do osso, esse dente avulsiona, tá?
Muitas vezes, a gente vê na graduação e na clínica que os alunos estão lá forçando, pô, o dente está mole, mas o dente não vem. Porque estão tão focados em fazer a força de tração que já amoleceu o dente, já funcionou o dente parcialmente, só que você precisa fazer força de tração, que é levantar o fórceps. E isso aí, às vezes, acaba gerando uma mobilidade, você fala, pô, tá mole, mas ele não vem porque não tracionou ainda. Só para vocês poderem entender o raciocínio, quando a gente vai fazer um procedimento que a gente vai escolher o fórceps, vamos lá, fórceps para dentes incisivos e caninos, caninos não, né? Premolares superiores, é o 150, tá? Molares superiores, se for o lado direito, 18R, se for o lado esquerdo, 18L, tá? Remanescentes radiculares é o 65. Então a gente teria basicamente esses 4 fórceps para fazer toda a arcada superior. Claro, a gente vai adaptar de acordo com a nossa necessidade. A gente vai olhar a coroa, vai olhar o raio-x, vai ver como é que está a projeção de raiz, vai ver como é que está o remanescente coronário para a gente poder fazer a nossa escolha do fórceps. Tá? Então isso tudo está lá na base do nosso planejamento. Como que a gente vai planejar? Um dente com raiz fininha, já pode pensar no 69 também. Já pode pensar no 69 também. Se você olhou lá o dente, a raiz é fininha, a coroa está bem fininha. Ou, por exemplo, você for tirar aquele o pré já está fraturado, já está fraturado em 2 raízes, uma raiz vestibular, uma raiz palatina. Você pode adaptar o 69 lá na região da fratura e na região vestibular ou na região palatina e tirar esse dente. Tá? Mas, a grosso modo, pela indicação do fórceps é esse, 150, 18L, 18R e 65. Tá? Na arcada inferior, a gente tem o 17, que é para abranger ambos os lados dos molares, tá? E o 151, que vai desde o pré-molar até incisivo central. E para resto radicular, a gente tem o 69. Os inferiores, eles têm também para dentes com coroas destruídas, que é o 23 ou 16. Então, os molares inferiores, ele tem um fórceps a mais, diferente dos molares superiores. Tá? Então, nos molares inferiores, a gente tem o 23 ou 16, como aquilo que eu falei para vocês, só muda a anatomia do cabo. A parte ativa dele é igual. Então, se você tiver aí um 16 na sua caixa, no seu consultório, dá para usar tão bem quanto o 23. Tá? Não se preocupe se comprar um fórceps novo. Não é isso. É mais mesmo a adaptação da pega ali. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Se você chegou aqui agora, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá um like aqui pra gente, que isso ajuda bastante aí pra gente poder distribuir o conteúdo pra vocês. Envia esse vídeo pra alguém, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, a gente vê, a gente responde. Tudo com 23. Se tiver alguma dica também de conteúdo que você queira que a gente poste aqui no canal, a gente vai produzir pra vocês, beleza? E a gente se vê numa próxima. Um beijão e até mais. Valeu!